Com vocês novamente, lição para adolescentes, terceiro tópico, uma amarga taça. Por que uma amarga taça? Quem tomou essa amarga taça? Por que sofreu através dessa amarga taça? Nós vamos considerar agora o momento em que Cristo recebe o impacto. Qual o impacto? O impacto de ter sobre seus ombros todos os nossos pecados. A culpa que recaía ao homem e à humanidade agora é lançada sobre seus ombros. E nesse contexto, eu tenho uma pergunta um pouco complexa, mas que será bem respondida pela nossa querida Ana Carolina. O que causou o maior sofrimento a Jesus? Eu acho que é não conseguir ver a face do Pai. Sabe? Acho que aquilo causou uma tristeza que nenhum de nós, simples seres humanos, iríamos conseguir entender. Porque foi uma dor imensa, toda aquela situação, ele não conseguir ver o rosto de Cristo, magoou O rosto do Pai. O rosto do Pai. Deixou ele com uma tristeza Profunda. inexplicável, uma tristeza profunda, isso. Isso. Então, veja só, pessoal, muito complicado o que aconteceu. O pecado afasta o homem de Deus. E o reflexo, ou o resultado disso, irrompeu no coração de Jesus. Ele sentiu esse peso. E ele temia que seu pai o abandonasse. Porque ele agora era o penhor, ele era agora o substituto. Na prática, ele recebeu o golpe e agora ele deveria receber a condenação. Isso o deixou muito preocupado. O texto diz, isso feriu o seu coração, com uma tristeza que nenhum ser humano jamais poderá entender plenamente. Eu não sei qual foi a tristeza que ele passou, porque plenamente eu nunca vou entender. Mas o pouco que eu sei é que tudo isso ele sofreu por mim e também por você. E foi isso que deixou ele, como disse a Ana Carolina, isso foi que causou o seu maior sofrimento. Agora, seguindo, Beatriz, está pronta? Estou. Vamos lá, vamos ver, a Beatriz está afinada para responder. E como os seres celestiais e os elementos da natureza reagiram ao sofrimento de Cristo? Agora tem uma comoção no planeta e também no céu. Explica para mim, Beatriz. Eles ficaram muito angustiados ao ver o sofrimento de Jesus, que até aqui na nota fala que o sol se recusou olhar para a pavorosa cena, que eles viram que o seu mestre estava sofrendo muito, que era um sofrimento inexplicável, que a gente não vai entender. Não. E eles se sentiram muito angustiados, eles ficaram bem mal. Então a natureza reagiu, certo? Olha só, pessoal, a natureza reagiu quando viu o seu autor sendo... autor porque foi Jesus que criou a natureza. E a divindade criou a natureza e Jesus fez parte desse processo. Então a natureza reagiu e os seres celestiais reagiram também ao quadro complexo e doloroso que Jesus estava passando ali. O sol recusou expressar o seu brilho e seus raios brilhantes estavam iluminando a terra até o meio-dia. Quando ao meio-dia tudo ficou escuro. E houve trevas desde o meio-dia até as 3 da tarde. E Queridos, noite, sim? Fala, Ana. E à noite, nenhuma estrela e nem o brilho da lua. Foi uma escuridão. Ficou um breu. trevas, um breu, né? Um breu. Uhum. Você tem medo do escuro, né? Talvez não. Alguns têm, hein? Não adianta esconder, Deus sabe. Imagina nesse momento, como foi, tudo escuro, hein? Esse foi o quadro que Jesus passou. E sentiu-se só, sentiu-se desamparado. Um dos únicos alentos que ele teve foi a fala do ladrão que aceitou a ele como Salvador. Queridos, que situação interessante, não é verdade? Então, se você tem algo a acrescentar ou algo a desejar entender melhor, deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e nós estaremos aí à disposição para te atender. Amanhã estaremos conversando com vocês sobre o 4º tópico. Que Deus te abençoe e até lá.